Paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para mais uma aula na Escola Bíblica Dominical. Essa aula aqui que toda semana eu coloco o slide e ministro aqui a aula, que você pode assistir aí, usar também como subsídio se você for professor. Você pode também baixar o slide, né? O slide da lição que está em PowerPoint, você pode editar esse slide. É um slide com animações, um slide com figuras, bem dinâmico, e se você usar na sua aula, tenho certeza que a sua aula será uma aula diferenciada, uma aula interativa, que os seus alunos irão aí com certeza aprender muito. Muita gente está usando o slide, né? Você que acessa, se você acessar aí a hoje vai ver alguns comentários, alguns vídeos, até no caso imagens, né? Fotos de pessoas usando o slide e comentando, dizendo que está sendo uma bênção. Então, eu recomendo você baixar o slide aí no site ebdenfoco.com/slide e usar na sua igreja. Essa aula, lição número 4, a gente vai falar aqui da provisão de Deus no Monte do Sacrifício. Continuando aí a história de Abraão, a gente vai ver aí aquele episódio que Abraão levou o seu filho para ser sacrificado, né, representando aí Cristo, né, morrendo por nós na cruz do Calvário. Então, vamos começar logo a lição. Aqui a lição, o texto áureo diz o seguinte: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Ou seja, que Abraão está falando para Isaac, né, para o filho dele. Deus proverá para si o cordeiro. Então, ali no momento, Isaac não sabia o que ia acontecer. Ele não estava vendo um cordeiro para o sacrifício. Mas Abraão tinha certeza que Deus ia prover. Vamos ver isso lá na frente. Verdade prática diz assim: a declaração de Abraão se cumpriu plenamente quando Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Então, quando Abraão disse que Deus ia prover o cordeiro, tudo bem, ele estava falando lá do momento do cordeiro que estava lá, mas ele também estava fazendo referência a Cristo, né? Então cumpriu, né, plenamente em Cristo, né, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Então tudo isso a gente vai estudar, né, de forma detalhada nessa lição, entendendo que a verdade prática aqui é um resumo da lição, um resumo do que a gente vai estudar aí, né, em poucas palavras, é aqui a verdade prática. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 22, de 1 a 3. Eu não costumo fazer essa leitura, mas eu vou fazer essa aqui porque ela é bem pequena. Diz assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali, em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque o seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então a gente tem aqui a história, né, uma pequena passagem aqui, Gênesis 22, que eu recomendo você ler o capítulo inteiro, onde a gente vê essa história, onde Deus fala para Abraão sacrificar Isaque. Introdução aqui à lição diz o seguinte: o que iremos estudar nesta lição? A gente vai ver aqui a prova mais difícil da vida de Abraão. Então a gente vai estudar isso, né, porque Abraão ele foi provado, ele passou por muitas dificuldades, mas teve uma que foi a mais difícil de todas. Talvez, né, todos nós temos aí a prova mais difícil da nossa vida. E iremos ver também que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar. Então, fazendo referência lá à história de Abraão, Cristo, né, também ele é o Cordeiro de Deus, né? Da mesma forma que Deus colocou o Cordeiro para morrer lá no lugar de Isaque, né, Cristo foi o Cordeiro que morreu no nosso lugar. Abraão, né, aqui a gente vê que nesse episódio Deus estava provando a fé de Abraão, né? Ou seja, Deus estava provando ali que Deus sabia que Abraão ia obedecer. Deus sabia que Abraão ia fazer tudo o que ele estava falando.
Então, Deus queria provar a fé de Abraão. Talvez provar até mesmo para o próprio Abraão que Deus estava capacitando ele. Porque Abraão falhou algumas vezes, Abraão errou algumas vezes. Mas com o passar do tempo, com as crises, com as dificuldades e com as promessas de Deus se cumprindo na vida dele, ele foi aumentando mais a sua fé. Então, o próprio Abraão precisava entender que ele tinha capacidade de obedecer a Deus, e Deus provou ele até o seu limite aí. Então, vamos aqui para o primeiro tópico, que diz o seguinte: fé para subir o monte do sacrifício. Fé para subir o monte do sacrifício. Vamos entender o que isso quer dizer. Abraão é provado. Primeiro ponto aqui. Abraão, ele faz parte ali da galeria dos heróis da fé. Então a gente abre a Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11. Então a gente vai ver lá falando dos heróis da fé. São aqueles que venceram pela fé, que tiveram a sua vitória alcançada pela fé. E Abraão, ele é chamado como o pai da fé. A gente fala que o Abraão é o pai da fé porque a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Mas a gente vê também que pela fé tem Davi, Sansão, Sara, todos eles venceram pela fé, todos eles conquistaram tudo que Deus tinha na vida deles pela fé. Então a gente vê aí Abel. Eu não tenho que abrir lá em Hebreus 11 e ver a galeria completa. Coloquei algumas imagens aqui, mas só para lembrar que Abraão faz parte dessa galeria e ele é conhecido como o pai da fé. O grande paradoxo, o que a gente vê diante disso? Deus ele fez um desafio a Abraão que não parecia algo comum. Não é algo comum, na verdade, nunca foi. Porque Deus ele é justo e amoroso e ele não aceita sacrifícios humanos, sacrifícios de pessoas. Então, sacrificar uma pessoa não fazia parte da adoração ao Deus de Israel, ao Deus Jeová. Quem realizava sacrifício eram os povos pagãos, eles que realizavam sacrifícios humanos. Então, e não parecia muito lógico o que Deus estava pedindo para esse grande homem de fé. Então, qual era o objetivo do desafio? O objetivo é que Abraão já havia falhado. Houve um momento que Abraão falhou, quando a gente vê o episódio da vida dele lá com Agar, que o filho dele estava demorando, ele aceitou se deitar com sua escrava para ter um filho, e porque ali Deus não estava cumprindo a sua promessa. Ele achava que bastava ser um filho da sua casa, um filho dele. Mas a promessa de Deus era dele e de Sara, não era só dele. Então depois Deus falou com ele: não, Abraão, o filho vai nascer de Sara. Então a gente pode observar que nesse episódio que Abraão falhou, ele errou em ter ali se deitado com sua escrava. E devido à falha, muitas vezes a gente acha assim: eu falhei, eu errei, então eu sou fraco, eu não consigo vencer. Mas não é isso. Muitas vezes Deus dá a prova para mostrar que nós somos fortes. Então, olhando para a vida de Abraão, a gente vê que, assim, apesar dele ter falhado, Abraão nunca abandonou a Deus. Então, às vezes a gente falha, a gente fala assim: ah, não, eu sou fraco, eu não consigo servir a Deus, eu vou desviar, eu vou sair da igreja, eu vou desanimar, eu vou parar de orar, eu vou parar de ler a Bíblia. Não é para fazer isso. Mesmo falhando, nós nunca devemos abandonar a Deus. Abraão foi um desses, Mesmo falhando, mesmo errando, ele ia lá, erguia um altar e fazia sacrifícios ao Deus Jeová e adorava a Deus o tempo todo. Então ele confiava em Deus, ele adorava a Deus, ele não abandonou Deus mesmo diante das suas falhas. Então, um dos objetivos do desafio era aí fazer com que Abraão sempre adorasse mais a Deus. Então, Abraão ele precisava aprender a depender mais de Deus. Ou seja, porque diante das falhas a gente fica achando que a gente pode, muitas vezes a gente pode vencer sozinho, Então fazer as coisas sozinho, dar uma forcinha para Deus, ajudar Deus, Mas as dificuldades, as provações fizeram com que Abraão desenvolvesse uma intimidade maior com o Senhor. Então, Abraão, ele passou por muitas dificuldades, muitas provas, e isso fez com que ele tivesse mais intimidade com Deus.
Então, mesmo falhando, mesmo errando, nunca abandonou a Deus e fortaleceu, né? As falhas, as dificuldades simplesmente fortaleceram Abraão. No limite da capacidade do ser humano, segundo ponto aqui, a gente vai ver que Abraão, ele foi tentado, né, até um ponto assim que muitos consideram algo impossível. Mas vamos ver o que a Bíblia diz acerca da tentação. 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, a tentação ela vai vir, ela vai acontecer, mas a gente nunca pode dizer assim, essa tentação é tão grande que eu não consigo resistir. Não, aqui a Bíblia está dizendo que Deus não deixará, né, tentar acima do que nós podemos, né, resistir, do que nós podemos suportar. Então Deus estava ali provando Abraão, mas Deus sabia que Abraão conseguia suportar aquela prova. Então Abraão, né, a prova que ele passou, que ele foi submetido, chegou ao máximo da sua capacidade espiritual e emocional, né? Afinal de contas, não era qualquer prova, não era qualquer coisa que Deus estava pedindo para Abraão. Nós conhecemos a história, então sabemos que Abraão foi submetido a uma prova muito grande que, né, se a gente fosse olhar para a nossa vida, será que eu conseguia obedecer a Deus diante de um pedido desse? Então Abraão, ele foi lá e fez o que Deus falou. Então a prova de Abraão chegou ao máximo aí da sua capacidade espiritual e emocional. Um pedido difícil. Que pedido foi esse? O pedido de Deus parecia ser ilógico, impróprio, irracional e impossível de ser aceito. Como que Abraão ia aceitar um pedido desse? Que era o sacrifício do filho da promessa. Não era simplesmente o sacrifício do seu filho, era aquele filho esperado. Aquele filho que ficou 15 anos sendo esperado ali a promessa se cumprir, né? Que veio da velhice. Abraão já tinha, né, já estava com idade avançada, Sara também já estava com idade avançada, ela não tinha mais o costume das mulheres, né? Então entendendo pelo contexto, dá a entender que ela não menstruava mais, então ela não podia ter filho. Então como que Sara ia ter um filho? E esse filho veio. A gente viu isso na lição anterior. Veio esse filho, agora Deus fala, pega esse filho, vai lá e sacrifica. Ou seja, devolva aquilo que eu te dei. É mais ou menos isso, é como se fosse Deus estivesse falando assim, eu te dei, agora eu quero de volta. Deus estava pedindo Isaac de volta. Abraão talvez entendeu dessa forma, mas querendo ou não, era um pedido ilógico, impróprio, irracional e impossível de ser aceito. Isso para umas mentes racionais, mas para a mente de Abraão, que ele estava lá com intimidade com Deus, ele não entendeu dessa forma. Então Abraão, em momento algum, ele se negou em obedecer a Deus. Ele, momento algum, ele falou, Deus, eu não vou, eu não aceito, não tem como aceitar esse pedido, eu vou recusar. Não, ele, o tempo todo, ele falou, não, eu vou obedecer. Então a gente vê a passagem bíblica que diz o seguinte, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Ou seja, Deus falando lá na frente, depois que aconteceu, né, do sacrifício lá, que ele levou para fazer o sacrifício e tal, teve o desfecho final, né, que a gente vai falar mais na frente, mas assim, Deus falou, em momento algum você negaste o teu filho. Então, por causa disso, eu vou te abençoar, vou multiplicar a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos. Ou seja, Deus reforçou a promessa que Deus já tinha feito para Abraão no passado. Então, a gente vê aqui que Abraão não negou, ele simplesmente obedeceu a Deus. Então, quantas vezes em meio às dificuldades e provações, dizemos para Deus que não podemos obedecê-lo, que não podemos suportar o que ele nos pede. Então, nós muitas vezes, né, falamos para Deus que não dá, que não aguentamos mais, que não tem como obedecer. Mas Abraão não foi assim, ele não fez isso. Então nós temos aqui o que aprender com Abraão, porque mesmo diante de um pedido tão ilógico e irracional, ele obedeceu a Deus. A gente vê aqui o seguinte, no próximo tópico, né, a provação lá no Monte do Sacrifício. Que provação foi essa? Então a provação no primeiro tópico, né, aqui no primeiro ponto do segundo tópico, a gente vai ver o seguinte, que lá no Monte do Sacrifício, ele teve amor, obediência e fé. Amor, obediência e fé. Então, vamos ver agora o momento
que ele chega no monte, porque assim, a gente estava vendo o momento que Deus fez o pedido. Então, o pedido que Deus fez, que não parecia algo lógico, mesmo assim Abraão aceitou e foi. Agora ele vai e chega no monte do sacrifício. Então, primeiro, amor. Deus, queria provar se ele estava em primeiro lugar no coração de Abraão. Então a gente tem que ver que Deus tem que estar em primeiro lugar em nosso coração. Então, assim, será que Deus estava em primeiro lugar no coração de Abraão? Como Abraão aceitou? Com certeza. Será que Deus está em primeiro lugar em nosso coração? Nós estamos colocando Deus e as demais coisas depois? Então, Deus é em primeiro, depois família, depois trabalho, depois coisas materiais. Ou seja, do segundo lugar em diante, você vai decidir aí. Mas o primeiro lugar é Deus. Muitas vezes nós colocamos Deus lá em segundo, terceiro, quarto, ou nem sequer lembramos de Deus. Como que nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida? Como que nós fazemos isso na prática? Nós temos que fazer isso na prática confiando nele, confiando que ele vai nos abençoar, confiando que ele está conosco, confiando que Deus vai abrir as portas. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, adorando a ele, orando, tirando o momento do dia para orar, para ler a Bíblia, para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Nós colocamos Deus em primeiro lugar quando nós vamos à igreja, vamos lá adorar a Deus na igreja. Ah, porque é muito chato ir na igreja, porque a pregação é ruim, porque os hinos são ruins. Mas não interessa, tu não está indo para a igreja por causa das pessoas, mas está indo para a igreja por causa de Deus. Não, mas começa a colocar empecilhos, desculpas e fica em casa assistindo novela, assistindo televisão e não busca Deus. Então nós falamos que Deus está em primeiro lugar, mas será que está de fato? Todos nós temos que fazer a reflexão. Não interessa se somos crentes há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Temos que ter Deus em primeiro lugar na nossa vida e fazer essa reflexão todos os dias. Obediência. O que é obediência? Abraão, ele simplesmente aceitou aquilo que Deus falou. Talvez ele não entendeu, não compreendeu, mas ele obedeceu. Ele não questionou a Deus. Deus falou, fez o pedido, ele não sabia o motivo, o porquê. Hoje nós entendemos. Hoje, quando olhamos para a história de Abraão, sabemos que Deus estava querendo provar Abraão, mas que também fazia ali referência a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, Abraão não sabia disso, ele não compreendia, mas ele obedeceu. Nós não precisamos entender o motivo das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Nós temos que simplesmente obedecer, temos que simplesmente entender assim que Deus tem um plano, Deus tem um projeto. A gente não sabe o que esse projeto como que é esse projeto de Deus, quais são os objetivos, o que Deus quer com aquilo. Nós não sabemos disso, mas Deus tem um plano. Então nós simplesmente temos que obedecer. Fé. Houve um momento que Abraão não confiou em Deus. Então a história que eu falei lá de Agar, que ele simplesmente se deitou com a sua escrava, Agar, por causa ali de Sara, Sara falou, deita com Agar, porque eu não posso mais ter filho, e para que a promessa se cumpra, então deite com ela. Então nasceu Ismael, e esse momento a gente pode ver que Abraão não confiou na promessa de Deus, mas Abraão, ele fortaleceu depois a sua fé, ou seja, amadurecido pelas crises, ele confia em Deus. Olha o que diz em Gênesis 22:5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então aqui ele chegou lá no monte, no pé do monte, caminhou 3 dias, foram 3 dias de viagem, não era muito longe, era 80 quilômetros, então com o jumento carregado, andando a pés, demorou. Nesses 3 dias, eles chegaram lá e Abraão falou: fica aí aqui. Vocês tinham 2 pessoas acompanhando Abraão, vocês 2 ficam aqui embaixo, que eu vou subir no monte. Eu vou adorar e nós tornaremos. Olha só, está no plural. Antes de subir no monte, Abraão disse que ia voltar com o menino. Ou seja, ele estava subindo com Isaac e ele falou: tornaremos a vós. Ou seja, nós 2 vamos voltar. Mas como que ele ia voltar se ele estava indo sacrificar o menino? Então, o clímax da prova, vamos ver aqui, chegando ao monte. Então, ao 3º dia, Abraão, os seus olhos, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe.
né? Gênesis 22, 4. Então aqui, só voltando aqui um pouquinho, a gente vê que essa passagem aqui ela acontece lá na frente, um pouco mais na frente, mas ela mostra a fé de Abraão. A fé de Abraão quando ele chegou no monte, muito diferente do momento em que ele teve que se deitar com Agar para dar uma ajudinha a Deus para cumprir a promessa. Então quando ele chega aqui, ele olha de longe e vê o monte. Ele vê o monte. Então ele vai com o menino, subindo o monte, e o menino pergunta, né? Isaac pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá para si o cordeiro. Olha só, Abraão, ele confiava em Deus, ele sabia que Deus ia prover. Então aqui a gente vê a fé de Abraão sendo colocado em prática. Abraão chega no momento da prova, no momento decisivo lá. O caminho da obediência pode parecer o mais difícil, mas não impossível, porque Deus age no momento certo. Essa parte aqui que está na revista eu achei muito interessante, né? Colocando aqui essa imagem desses dois caminhos, a gente sabe que muitas vezes tem um caminho mais fácil, né? O caminho da desobediência. É muito mais fácil desobedecer, é muito mais fácil sair pela tangente, né? Muito mais fácil talvez mentir, é muito mais fácil enrolar o outro, é muito mais fácil cometer o pecado. Só que é muito melhor obedecer, porque por mais que pareça difícil, lá na frente Deus vai mostrar o seu propósito. Aí a gente vai entender, Deus vai agir no momento certo. Então, ele é difícil, mas não é impossível. Nós podemos sim seguir o caminho da obediência, assim como Abraão seguiu. Isaac, ele era um filho obediente, um menino de fé. Então ele aceitou ser amarrado e colocado sobre a lenha. A gente fala muito de Abraão nessa história, Abraão, a obediência de Abraão, a fé de Abraão. Mas Isaac, ele tem um papel muito importante, porque hoje os pais não conseguem nem levar os filhos para a igreja, nem ainda mais levar para um monte para sacrificar, amarrar o menino, né? Tinha que ter pelo menos 3, se fosse o dos meninos de hoje em dia, tinha que ter pelo menos 3 homens segurando o Isaac pelas pernas, pelo braço, vamos amarrar, vamos jogar em cima do holocausto aí, vamos colocar em cima da lenha para fazer o sacrifício. Era mais ou menos isso, né? É uma história, é um pensamento meio inusitado, mas é verdade, né? A gente vê que hoje a grande maioria, não sei se o problema são os pais que não educam direito, não sei se é a sociedade, mas os meninos de hoje em dia são muito desobedientes. Então a gente vê que Isaac, ele foi obediente, ele aceitou tudo que o seu pai falou. Abraão levantou o cutelo para imolar Isaac, mas o anjo do Senhor bradou forte e não deixou que ele o fizesse. Olha só, né? Abraão estava lá no momento de cometer, né, de fazer o sacrifício, mas o anjo do Senhor falou: não faças isso, não deixe, ou seja, não cometa isso, não cometa, não é cometer, né? Mas não dê prosseguimento a esse holocausto, a esse sacrifício. E Abraão viu ali, ele entendeu naquele momento que Deus estava agindo, né? Entendeu tudo que Deus estava fazendo até ali. Talvez até ali Abraão não tinha entendido ainda, mas ele simplesmente cumpriu o que Deus falou. E esse cordeiro, né, que Abraão, né, viu lá amarrado, né, a Bíblia diz que logo depois o anjo falou: ali está um cordeiro amarrado que você vai sacrificar. Então essa intervenção divina, né, mostra um dia no Calvário Jesus morreu em nosso lugar. Ou seja, estava tipificando a morte de Cristo. Ele nos substituiu na cruz, morrendo por nossos pecados. Então a gente vê que o cordeiro que estava lá, que o anjo colocou lá, que Deus colocou, né, o anjo do Senhor colocou, esse cordeiro, ele estava tipificando Cristo. Assim como o cordeiro morreu lá no lugar de Isaac, né, Cristo morreu no nosso lugar. Ele substituiu, ele foi nosso substituto lá na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados.
vamos ver agora o terceiro tópico que fala exatamente disso, com mais detalhes. Jesus, o Cordeiro de Deus, no Monte do Sacrifício. O sacrifício do Cordeiro de Deus. Vamos lá. O Deus que proveu o Cordeiro para Abraão, né, lá no Monte Moriá, é o mesmo Deus, né, que enviou Cristo para morrer por nós. Então, é o mesmo Deus. Então, a ideia é que de Cristo morrer e nos substituir na cruz do Calvário foi a mesma ideia do Cordeiro que substituiu lá o sacrifício de Isaac. Prosseguindo aqui, a reconciliação mediante o sacrifício do Cordeiro, né? Então tá, funciona da seguinte maneira. Tá lá o homem e Deus. O ser humano nasceu para viver ao lado de Deus, em comunhão com Deus. Ele foi criado para isso, para adorar a Deus. No entanto, com a entrada do pecado no mundo, o homem ele se afastou de Deus. Então o pecado veio e afastou o homem de Deus. Mas Cristo veio e tirou o pecado, né? Ele se tornou o nosso substituto, o nosso intercessor, o nosso intermediador. Então, sem ele, estaremos perdidos, longe de Deus e condenados ao inferno. Ou seja, sem Cristo, nós estaríamos longe de Deus, porque o pecado afastou o homem de Deus. A justificação mediante o Cordeiro de Deus. Isso traz esse tema chamado justificação. O que é ser justificado em Cristo? Porque a minha condenação e o meu castigo foram lançados sobre Cristo. Então, quando foi lançado sobre ele, né, Cristo morreu na cruz do Calvário, né, justificando perante o Pai. O que eu deveria sofrer, Cristo sofreu. O que nós, todos pecadores, deveríamos sofrer, Cristo sofreu. Ele pagou o preço do nosso pecado. E a vida de santidade dele foi imputada em nós. Então, a santificação, a justificação, ela é uma via de mão dupla, né? A justificação é via de mão dupla. Da mesma forma que os nossos pecados são lançados sobre Cristo, a vida de santidade dele é lançada sobre nós. Nós somos considerados justos diante de Deus. Então a gente vê aí, né, que Cristo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que Abraão lá foi justificado pela fé, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, ele foi justificado pela fé, nós somos justificados também pela fé. Ou seja, quando nós cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, cremos que a morte dele foi em nosso lugar, foi por nós, que a vida dele também foi por nós e que a ressurreição dele também foi por nós, para nos dar vida. Então, assim, crendo em Cristo como único e suficiente Salvador, nós temos paz com Deus. Porque antes de termos paz, nós vivíamos em guerra com Deus. Era um momento de guerra, porque o homem estava em rebelião com Deus por causa do pecado. Mas a partir do momento que nós temos fé em Cristo, somos justificados e passamos a viver em paz com Deus. E Jesus Cristo é o nosso intercessor. Ele que nos dá a autoridade de conversar com Deus, de orar, de ter intimidade com Deus, simplesmente por meio de Cristo. Conclusão. Vamos ver a conclusão aqui. Creia que Deus provê todas as nossas necessidades em qualquer hora e lugar, desde que estejamos dispostos a reconhecer a sua soberania e suprema vontade. Então, Deus, ele provê as nossas necessidades. A gente tem que crer, tem que confiar, que Deus, ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Assim, da mesma forma que Abraão acreditou que Deus ia prover as suas necessidades, nós temos que fazer isso também. Então aprendemos com Abraão que é perfeitamente possível viver uma vida em consonância com as exigências divinas. Tem muita gente fala que não tem como obedecer a Deus, não tem como viver nas exigências ali de Deus, ser fiel a Deus e tudo mais. Mas tem como sim. Abraão provou que tem como obedecer a Deus e até o extremo, o extremo ali da capacidade humana, mas que é possível sim. Então aqui temos a seção de perguntas, as perguntas respondidas,
E bibliografia recomendada, alguns livros que eu coloco. Não costumo colocar vários livros, sempre coloco os mesmos, porque eu acho assim que você tem que ler, né, além do livro de apoio, que tem o mesmo título da lição, você tem que ler pelo menos mais um ou dois livros aí. Então, se você ler mais algum outro livro, você vai enriquecer aí o seu repertório e vai ter muito mais conhecimento para levar na sala de aula. Então é isso, encerro por aqui, né? Fique por dentro aí do conteúdo da Escola Dominical, acesse ebadenfoco.com que você vai ser ricamente abençoado. Fico por aqui e até a próxima aula.